descoberta daquilo, dos valores próprios da localidade, ao invés de se importar apenas, consumir aquilo que é típico do lugar. E, nesse sentido, a legislação colabora muito. Né? Obrigado. Obrigado, doutor Hoffmann. Passo a palavra ao autor do requerimento, o deputado Evair Vieira de Mello. PV Espírito Santo. Deputado Onix, parabéns pela proposição do requerimento de um tema que dialoga com o Brasil. Quero saudar aqui o senhor Joaquim Lorenzoni, alegria reencontrá-lo, eu que já lhe vi em outras oportunidades, dizer que já comuniquei aqui alguns capixabas, a família Lorenzoni é numerosa no Espírito Santo, gente do trabalho, da agricultura, e já até disseram, inclusive, aqui que o senhor é um deles, e parece até pela forma e pela cultura muito similar. Está convidado, então, a ir ao Espírito Santo, ir a Santa Teresa, ir a Venda Nova, ir a Domingo Martins. E o senhor representa uma geração de homens raros nesse país, mas, acima de tudo, quando lhe vejo nas suas falas, todas as outras, com respeito aos presentes, seriam dispensáveis, porque o senhor fala de uma história, de valores, de tradição, que nos orgulham. De uma geração de imigrantes italianos, mas tantos outros imigrantes que honraram esse país. De Santa Teresa, inclusive, o Alexandre conhece, que é a primeira colônia italiana do Brasil, Santa Teresa, no Espírito Santo. Fiquei feliz aqui em ver o senhor falar polenta, porque eu sou morador do município de Venda Nova do Imigrante, a capital nacional do agroturismo e terra da polenta. Diz que a nossa genialidade foi pegar a polenta, que era uma tradição do povo, e transformar numa festa, né, que, na verdade, é uma referência de uma cidade, mas, acima de tudo, uma valorização de onde eu vou, como eu disse aos deputados, vou navegar por águas rasas, o que me exige cautela para não agarrar o casco do navio e ficar atracado. Essa discussão do vinho colonial é importante, porque por que ela dialoga com o Brasil? Porque ela fala basicamente de tradição e cultura e resgata um valor que às vezes nós estamos esquecendo no nosso dia a dia, né, e a nação está esquecendo disso, que é dialogar com as famílias brasileiras. A preservação disso, muito mais do que preservar um processo de se fazer uma bebida, se fazer lá a cultura da uva, está na preservação da família. Isso é talvez a percepção que nós temos que ter nesse conceito. E preservar a família a partir daquilo que nós aprendemos com as nossas gerações, que é das tradições e valores. E os bons costumes, Carlos Médici. O senhor, como bom mineiro, sabe a importância disso para sustentar um povo, para consolidar uma comunidade, para consolidar um município, consolidar um estado e fazer um país decente. Se nós tivermos cuidado disso ao longo da história, ninguém teria, possivelmente, deputado Onix, o Jornal Nacional ontem teria uma outra temática. O que foi aquele Jornal Nacional de ontem? Ali perdeu a família, perdeu as tradições, perderam-se os bons costumes. Criamos um país de bandidos. Que o senhor Joaquim, se viu o Jornal Nacional de ontem, chorou. Falou, não é possível. Não é meu país. Não é meu país. Que o meu pai, que os imigrantes. Não é o país que os capixabas sonharam, que os mineiros, sérios e decentes construíram. Não é possível. Então, esse tema, ele é muito mais importante do que a gente imagina. Porque preservar tradição e cultura, e aí o Alexandre da Embrapa foi muito feliz, porque preservar tradição e cultura também exige tecnologia. Porque tradição e cultura não pode ser motivo de atraso, nem justificativa do insucesso de ninguém. O conhecimento é importante, mas o conhecimento chamado no fluxo reverso. E, infelizmente, a academia brasileira, muitas das nossas instituições de pesquisa e muitos dos nossos pesquisadores não compreenderam a lógica do processo.
Eu que tive a oportunidade, Alexandre, de presidir o Incapé, no Espírito Santo, com muito orgulho, uma grande casa onde eu tive assim, um grande momento na minha vida profissional. Porque nós temos que parar de fazer as coisas em laboratório e depois que ir lá ensinar para o senhor Joaquim, para o senhor Paulo. Vamos lá conversar, vamos conhecer a vida, como que o nosso povo vive. A partir dali, levar essa demanda para dentro da pesquisa, para dentro da universidade. E vamos aperfeiçoar aquilo que se faz lá na origem. Isso é fundamental. Porque se você preserva isso, você preserva todo o arranjo e organização social. Questão tributária, eu vou falar com o Fernando depois, que é uma vergonha, né? Uma vergonha. O que o país faz é um caos. Ou seja, mas é disso que eu estou falando. E isso vai dar o rumo para o país. Eu que sou da capital nacional do agroturismo, que é Venda Nova do Imigrante do Espírito Santo, Domingo Martins, Castelo, Conceição do Castelo, Afonso Cláudio, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, ou seja, um estado que, a partir da agricultura familiar, a partir da agricultura, está evoluindo e está se emancipando. Um povo que cada dia mais está trabalhando para ficar livre do município, para tentar ficar longe do Estado e se depender do nosso povo, nem dialogar com a União, porque vira um problema. Caminhando, ou seja, porque tem a lei muda. Porque tem uma regra se muda, quando for para o bem. Não o hábito que nós temos de mudar a regra e mudar a lei para o mal. Que a Constituição, muda a Constituição. Que diacho de lei é essa que atrapalha o povo? Que diacho de lei é essa que impede que costumes e tradições do nosso povo possam ser preservados para o nosso bem? Porque isso, inclusive, emancipa o cidadão brasileiro. Porque quando eu faço o vinho colonial, quando eu faço lá o meu agroturismo, o meu socol, quando eu faço o meu vinho tradicional, né, eu faço lá os meus embutidos e consigo comercializar, e nós estamos crescendo a cada dia mais isso, porque o consumidor inteligente, bem informado, ele está fugindo dessa grande massa da agroindústria, dos produtos de massa, que manipulam, sim, a produção legislativa. Todo dia botam dificuldade aqui nessa casa do chocolate artesanal, dos embutidos artesanais, dos queijos artesanais, por quê? Claro, isso é um mercado interessante, um mercado que remunera bem. Fazem lobby aqui nessa casa o dia todo, a semana toda, para mudar a legislação, para cada dia mais criar um padrão. Claro, um padrão você não entra no computador. E tributariamente o governo federal pensa na mesma linha. Não, é mais fácil uniformizar porque é um entra e sai. E aí o fluxo é muito mais fácil. E aí favorece a agroindústria, a multinacional, as grandes corporações. Mas se esquece que é nessa guerrilha do dia a dia que nós vamos colocar renda, senhor Joaquim. Gostei muito do advogado, mas assim como eu, talvez ele gostaria de estar lá na propriedade, tendo renda e dignidade lá na propriedade. É bom estudar, é bom ter outra formação. Mas se eu pudesse ter uma dignidade ao lado do meu pai, do seu Jair, eu que perdi o meu avô tem uma semana, com 97 anos de idade, um homem analfabeto, culpa do Estado. O Estado não conseguiu ensinar o meu avô a ler e a escrever, mas criou uma família honrada, com dignidade. 97 anos de idade, uma sabedoria que o Estado não conseguiu ter essa percepção. E aí o Alexandre, nosso Embrapa, fala muito bem, é vinho. E se o termo não é, vamos mudar o termo, vamos mudar as regras, para o bem. Tem que ter inclusão produtiva. Esse homem participa do processo lá, foi muito feliz. Incorporar a tecnologia. Né? Claro, dialogar com o consumidor. É preciso dialogar com o consumidor, mas não com regra, com norma, com conhecimento e informação. E alta qualidade. O deputado Alceu colocou muito bem. É o queijo que a minha mãe me criou. É o embutido que a minha família foi criada. É o vinho que nós tomamos depois lá da missa, do culto, da celebração. Né? Isso faz parte do nosso contexto. E, de repente, a pessoa que me visita não pode tomar porque tem uma tal de uma vigilância aí agora que mudou as regras. E disse muito bem, é o pé direito, é a sombra. Mas peraí.
Se criou uma geração e agora porque... Não é nada. Isso é palhaçada para dificultar, é dificuldade para criar... Estão criando dificuldade para favorecer as grandes corporações e esse mercado não ser atendido. Por isso, eu acho que esse tema está sendo tratado na casa com a grandeza que precisa e que merece. E aí, é claro, isso é origem controlada. Isso é certificação local. Uma certificação local, nós vamos dar um selo para a família, para as tradições e para os costumes. E eu tenho certeza que nós vamos evoluir para isso, vamos conseguir fazer uma entrega legislativa extremamente importante. E aí, Fernando, nós vamos adaptar a legislação tributária à nossa realidade, não à nossa realidade a legislação tributária. Porque senão não consigo fazer. Ou seja, a legislação tributária tem que dialogar com a diversidade brasileira. E não juntar a diversidade brasileira e tentar adequar numa legislação. Ou seja, a receita nossa, do ponto de vista profissional, ela é burra. Ela não favorece. O Estado quer ser sócio da atividade de meio. Não pode, o Estado não pode ser sócio da atividade de meio. Isso tira o empreendedorismo, desestimula as pessoas. E muito se arrecada e nada se entrega. Se o Estado brasileiro entregasse o que arrecada, saúde, segurança... Pergunta ao senhor Joaquim, tem estrada decente? Não tem. Tem telefonia celular? Não tem. Segurança? Não tem. Educação é miserável, ou seja, viver no campo brasileiro virou condenação. E o Estado fingindo que está tudo bem. Por isso, a partir desse tema, eu tenho certeza, deputado Onix, que nós vamos organizar o Brasil a partir do vinho colonial, porque nós vamos recuperar as famílias, as tradições e os bons costumes para construir um país digno que a gente precisa e merece. Parabéns a vocês, contem comigo e tenha certeza que o Espírito Santo estará de pé para o bom combate, pelas boas causas, para proteger esse patrimônio brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Evair Vieira de Mello. Com a palavra, deputado Evandro Roman.